Oi, professora Geise, eu tô aqui para te apresentar o meu trabalho de Direitos de Classe, que a senhora pediu no Google Classroom na semana passada, e eu vou estar aqui te apresentando sobre os direitos e deveres da criança e adolescente. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. É um documento que reúne leis específicas sobre os direitos e os deveres da criança e adolescente, aqui no Brasil. O ECA ele surgiu em meio a algumas lutas onde tiveram diversos movimentos sociais para defender e assegurar os direitos da criança e adolescente. Antes do ECA só existia o Código de Menores, que era uma lei que tratava de punir as crianças e adolescentes que eram consideradas infratoras, ok? O ECA tá aí desde 1990, né? Reconhecendo as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e estabelecendo que a família, o Estado, a sociedade são totalmente responsáveis pela nossa proteção, né? Já que nós somos pessoas que estamos vivendo em um período de intenso desenvolvimento, né? Um desenvolvimento psicológico, social, moral, né? E agora eu vou citar algumas coisas que o Estatuto garante, tá? O Estatuto garante que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, ok? O que eles querem dizer com sujeitos de direitos? Sujeitos de direitos são as pessoas que têm os direitos garantidos por lei, ou seja, todos nós temos nossos direitos garantidos por lei, tá? Os nossos direitos devem ser tratados como prioridade absoluta. Isso quer dizer que os direitos da criança e do adolescente, eles são, em primeiro lugar, somos tratados como prioridade, tudo bem? Para tudo deve ser levado em conta a condição peculiar de crianças e adolescentes, serem pessoas em desenvolvimento. A criança e a adolescente, ela tem alguns direitos especiais, né? Porque a gente está em desenvolvimento, como eu disse, a gente está em desenvolvimento físico, psicológico, social, né? Então, na maioria das vezes, a gente não conhece os nossos direitos, então a gente não tem exigências. E por isso que o ECA é importante, né? Para que a gente possa conseguir uma sociedade mais justa, né? Para todos, sempre. Isso é o principal objetivo do ECA. Só que, como todo cidadão, a criança e o adolescente não é diferente. E da mesma forma que a gente tem direitos, a gente tem deveres. E eu vou citar algum deles aqui, né? Alguns direitos e alguns deveres que a gente tem. Podemos considerar como direitos e compromissos. A gente tem o direito de escola, ter escola, educação. Se a gente tem o direito de ir à escola, de ter educação, a gente tem o compromisso de frequentar e estudar. A gente tem o compromisso de cuidar da escola. Se a gente tem o direito à saúde e à prevenção, a gente deve cuidar da nossa saúde, né? Buscar informações de proteção sobre todos os assuntos de saúde, certo? A gente tem o direito à liberdade, à dignidade e o respeito, certo? Então a gente tem um compromisso de respeitar as pessoas, de agir com dignidade, de usufruir com responsabilidade, né? E conquistar a nossa liberdade, tudo bem? E essa foi a pesquisa que eu fiz sobre o direito de classe da criança e do adolescente. E eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família. E um beijo. Olá, meu nome é Giovana, sou aluna do curso de editor e a minha apresentação é sobre os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres foram criados devido ao contexto de desigualdade entre gêneros de poder e violência verificada na sociedade. Deste modo, visa o fim da cultura da opressão e dos números alarmantes da violência e desigualdade. Apesar das discussões teóricas, a lei por si não se faz eficaz. Vamos começar falando um pouco das leis e seus direitos. Lei número 11.340, criada em 2006, Lei Maria da Penha. Lei do Feminicídio, 13.104, criada em 2005. Crime contra a Dignidade Sexual, número 12.015, criada em 2009. Promover a Mulher na Política, número 12.034, criada em 2009.
Decreto ao Atendimento à Mulher 180, número 7.393, criado em 2010. Discriminação contra a mulher. Artigo 2, número 11.340, criado em 2006. Identidade de gênero. Lei número 7.027, a lei mais recente, que foi criada em 2016. O que é ser mulher? Ser mulher é uma construção social, histórica e cultural, que também envolve aspectos biológicos e fisiológicos, com o controle do corpo feminino, com a capacidade de gestar de algumas. Mas não se resume a isto, considerando também as mulheres trans. Somente em 20 de março de 1979 foi decretada a eliminação de todas as discriminações contra a mulher. A lei é o número 89.460. E também há uma sigla internacionalmente conhecida, que é a CEDAW, que corresponde ao primeiro tratado internacional sobre implantes de direitos humanos das mulheres. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar caso o marido permitisse, uma limitação imposta em 1916, onde as mulheres apresentavam, década após décadas, propostas para mudar o quadro legal. Ao mesmo tempo que levantavam pautas gerais, as mulheres começaram a levantar pautas específicas, como o direito à creche, direito trabalhista, direito à saúde, à sexualidade, à contracepção e a violência contra a mulher. Mulheres podem falar mais abertamente sobre seus direitos e dificuldades, mas isso não significa que não tem mais nada para mudar. Vamos falar um pouco dos seus avanços atuais. O botão do pânico é um aliado para combater a violência doméstica. Quando acionado, o equipamento emite um alerta para que a vítima seja socorrida. Também há botões de pânico em sites comuns de compra, para aumentar a disponibilidade de denúncia. Aplicativos também foram desenvolvidos, como o SOS Mulher, para mulheres com medida protetiva. O sinal de um X vermelho na mão também foi desenvolvido para as mulheres que sofrem violência doméstica. Em meio à quarentena, esse sinal pode ser passado por fotos, vídeos, chamadas, entre outros qualquer meio possível. E o sinal silencioso foi desenvolvido também para as mulheres que querem denunciar e estão em constante vigilância. Basta colocar o polegar na mão e abaixar os 4 dedos, como um punho. Algumas mulheres que influenciaram a luta pelos direitos femininos no Brasil. Nízia Floresta. A educadora, escritora e poetisa brasileira é uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Berta Lutz. Teve participação direta pela articulação política que resultou nas leis que deram direito de voto às mulheres e igualdade de direitos políticos. A professora Cecília Guimarães foi a primeira mulher a exercer o direito de voto no país, em 1927. Carlota Pereira Queiroz foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal. Médica, escritora e pedagoga, ela estudou dietética infantil em centros médicos na Europa. Patrícia Heder, conhecida como Apagu, foi escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista e jornalista, tendo se tornado a musa do movimento feminista. Também foi a primeira mulher a ser presa por política no Brasil. Laudelina de Campos Melo, fundadora do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas no Brasil. A atuação de Laudelina é tida como fundamental para o reconhecimento dos direitos da categoria. Essas são só algumas das mulheres que tornaram todos os nossos direitos realidade. É preciso combater a discriminação e rejeitar o papel secundário na sociedade que a mulher estava relegada. Olá, bom dia. Sou a Mirela Andrade de Oliveira, sou da turma de cabeleireiro Tarde. Hoje eu vim falar um pouco sobre os direitos de classe, sobre o direito do idoso. A minha fonte é a politize.com.br, Estatuto do Idoso. Os idosos, eles têm uma lei, que é o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, 2003, tem como objetivo regularizar os direitos dos idosos com 60 anos ou mais. O direito do idoso. Aos maiores de 65 anos, que não tem como se sustentar,
é garantido um salário mínimo por mês, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social. Aos enfermos é assegurado o atendimento domiciliar pelos conveniados do SUS. Os idosos têm direito ao respeito, inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do idoso. Direito à moradia digna com sua família ou uma instituição pública ou privada. Direito à gratuidade de medicamentos, próteses e qualquer recursos relativos a tratamento. A habilitação ou reabilitação do idoso em esferas públicas. Prioridade de aquisição de imóvel e programas habilitacionais com dinheiro público. Obrigada.